Olá a todos e todas, espero que estejam bem dentro do que é possível, né? Nesse, nesse período turbulento que estamos passando, mas a gente vai dar sequência com os nossos conteúdos, tá? Eu vou seguir com uma aula de Brasil colonial. A maioria deve ter visto que eu já disponibilizei alguns conteúdos, né? Alguns materiais que são válidos para a gente acompanhar, mas também sei que é difícil estudar sozinho, principalmente para quem não está habituado com o conteúdo de história. Então, se sente meio perdido, não sabe exatamente por onde ir. Então, por isso que eu decidi fazer o material de Brasil Colônia em vez de a gente passar para o próximo conteúdo, tá? As aulas de Brasil Colônia vão ser divididas em 2 vídeos, porque vocês sabem, é um período aí de 300 anos que a gente estuda, é muita coisa para estudar. E também seria cansativo para vocês eu passar tudo de uma vez. Então, hoje a gente vai dar início à primeira parte de Brasil colonial. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente sabe que tudo se inicia, então, com o Tratado de Tordesilhas, que visa a divisão da América encontrada pelos espanhóis e depois sendo ocupada pelos portugueses. E vocês podem ver que a maior parte do que hoje é o território brasileiro, né, fica ocupada por Portugal. A questão é que o Tratado de Tordesilhas nunca foi seguido à risca. Tá? O Tratado de Tordesilhas é um pouco abstrato, até porque ninguém conseguia delimitar exatamente onde se passava, né? O território era pouco ocupado, então a formação territorial brasileira, assim como dos países que vão se formar da América Espanhola, é um processo gradual, é um processo muitas vezes não legítimo pelos tratados, mas sim pela ocupação espontânea do território, tá? Sem esquecer da quantidade de conflitos que a gente vai ter nessas delimitações. Então, o início da colonização de fato, a gente pode dizer que é ali em torno de em 1530 para 1531, porque aquele primeiro período que nós chamamos então de pré-colonial, entre 1500 e 1530, é um período que Portugal não tem a menor intenção de ocupar o território brasileiro. A gente sabe que a chegada da esquadra de Cabral aqui é justamente como trampolim para a sua viagem diplomática para as Índias Orientais. Então, é mais ou menos esse o papel que o Brasil vai ter nos primeiros anos de contato dos portugueses aqui no nosso território. Tá certo? Portanto, a partir de 1530, há uma mudança na mentalidade portuguesa. Primeiro, a gente tem a presença de contrabandistas franceses, como está aqui no slide para vocês, aqui no território brasileiro. Então, Portugal se sente ameaçado, em primeiro lugar, porque tudo bem eles não quererem explorar imediatamente o território, mas eles precisam manter o território sobre a sua posse. Então, os franceses aqui, eles representam uma ameaça pro controle português, tá bom? E qual que é o modo que Portugal vê de ocupar o seu território? É cultivando o território. A gente vai ver que a saída é a produção açucareira, né? O plantio da cana-de-açúcar. É aí que Portugal vai fazer suas apostas. Bom, Martim Afonso de Souza é um nome importante para a gente, porque é justamente ele que no ano de 1530 vai se fixar no que a gente conhece como São Vicente e vai dar início à implementação desse cultivo da cana-de-açúcar, né? Assim como a distribuição das sesmarias, que eram pequenas faixas de terra para o cultivo, principalmente aqui da cana-de-açúcar. Bom, vai ser implementado, então, qual distribuição de terra? Como vai ser a forma disso? Que a gente conhece por capitanias hereditárias. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, um mapinha, né?
E vocês podem ver que é traçado na régua mesmo, até porque não tinha conhecimento profundo do território. Então, você pode ver as faixas de terras aqui, elas são legitimadas pela carta de doação e pelo foral. Então, aí dizia quem tinha legitimidade sobre a terra e como aquela terra deveria ser cultivada, tratada, quais os direitos ou não. Aqui, nessa distribuição territorial, a gente tem um regime administrativo descentralizado, ou seja, as forças de poder são forças locais. A gente não tem um único governante que centraliza esse poder e aí sim redistribui as leis para cada local específico. Aqui não, tá? Cada pessoa que é responsável pelo seu lote de terra vai ser responsável pela sua administração, a sua legislação, tudo bem? Esse é o nosso primeiro passo. A questão é, o resultado não é positivo. A gente sempre trabalha com duas exceções, que é a Capitania de São Vicente e a de Pernambuco, mas na maioria das capitanias hereditárias, você tem problema no cultivo. Primeiro, bom, aqui, como a gente viu na nossa aula presencial, haviam os nativos. Portanto, esse é o primeiro embate. Você tem uma questão que em determinadas tribos são mais hostis do que outras. Nós vamos ver aqui os processos de aproximação entre os indígenas e os portugueses, como isso se deu tanto pela parte religiosa, educacional, mas também por uma parte violenta, uma parte sangrenta da nossa história. Então, em alguns locais você tinha maior dificuldade, né, de fazer a expulsão dos índios, de fazer a captura deles para trabalhar como mão de obra. Então, as nossas exceções que deram certo seria a capitania de São Vicente e a de Pernambuco. A de São Vicente que estava na mão de Martim Afonso de Souza, mas o próprio controle ele estava delegando. Ele não tinha interesse muito grande na colonização aqui. Sim, na questão administrativa, né? Dando sequência, então, em 1548 é criado o governo geral. Já que as capitanias hereditárias não tinham dado as respostas que o governo português necessitava, os problemas administrativos eram grandes, você não conseguia desenvolver a monocultura da cana-de-açúcar, como a gente conversou, em muitos locais a ausência da mão de obra, o governo português, que estava distante do território brasileiro, precisava tomar uma medida. Então, vamos unificar o governo. É aí que vem a criação, no ano de 1548, do governo geral, do então rei de Portugal, Dom João III. Qual que é a intenção? O que visa a implementação do governo geral? Justamente a centralização da administração. Então, se tinha problema em dividir por território, cada um fazendo as suas próprias leis, tendo as suas próprias questões administrativas, agora não. Agora a gente vai centralizar na mão de uma única pessoa e, a partir daí, ele vai delegar o que cada capitania, como cada uma vai funcionar. A gente tem Tomé de Souza como primeiro governador-geral, como está aqui no slide para vocês, e ele que funda Salvador. Junto com a sua expedição, vem então os primeiros grupos jesuítas. E aí nós vamos ver a importância que os jesuítas têm em todo o processo colonial brasileiro. A gente já conversou um pouquinho na aula passada, né? Quem se lembra? Quando a gente falou lá dos povos das 7 missões, para exemplificar o fim daquela tribo indígena, os Charrua, né? Aqueles índios do sul que foram massacrados e os seus últimos integrantes foram levados para terem seus corpos expostos no zoológico humano de Paris. Então foi lá que a gente falou pela primeira vez dos jesuítas e a gente vai retomar eles aqui, tá bom? Mas o importante então é a gente entender que no ano de 1548 há uma mudança na postura de Portugal de como administrar o Brasil. Se antes a gente tinha as capitanias hereditárias, agora a gente passa a ter o governo geral, tá certo? O segundo governador-geral vai ser Duarte da Costa.
Não é necessário, tá, vocês decorarem os governantes gerais. Eu estou trazendo aqui os 3 primeiros que sempre são lembrados, mas não é fundamental vocês compreenderem o que aconteceu no governo de cada um. Isso é pouco explorado, tá? Mas só para vocês terem noção, o Duarte da Costa, então, teve alguns problemas para administrar, principalmente as revoltas indígenas, conflito entre o governador e bispo. A gente vai ver que conflito entre a administração e aqueles que prestavam atividades religiosas no Brasil vai ser sempre uma questão conflituosa. Além da invasão francesa no Rio de Janeiro, a tentativa de fundar a França Antártica, né, no ano de 1555. E, por fim, o terceiro governador-geral aqui de destaque, que é o Mendes Sá. Ele é o responsável pela expulsão dos franceses, justamente esses que tentaram implementar a França Antártica no governo anterior, no governo do Duarte da Costa. A costa brasileira também vai estar sempre à vista de mercadores e exploradores de outros países. A gente vai ver isso mais à frente também. O que se destaca, então, durante o governo geral? Eu vou tirar um pouquinho eu aqui da tela, colocar um pouquinho mais para baixo aqui, só para não atrapalhar o slide. Bom, durante o governo geral, destaca-se o plantio de cana-de-açúcar, cultura já implementada por Portugal em suas ilhas atlânticas. Ou seja, é aí que se tem início a monocultura açucareira de forma mais rígida, tá? A gente sabe que é isso que vai predominar no primeiro período brasileiro, sendo o principal fator econômico. Além da cana-de-açúcar, tem a pecuária extensiva. Isso vai se dar mais para o interior. A região litorânea brasileira vai estar sempre voltada para a produção da cana. Então, na parte mais interior do Brasil, principalmente no sul e no nordeste, a gente vai ter a implementação da pecuária extensiva, ou seja, o cultivo do gado. Tá? Também tivemos as drogas do sertão. Então, estou falando de cravo, canela, cacau, bem, que vão ser explorados. Algumas coisas que eram encontradas nas Índias Orientais, mas a partir do momento em que as Índias vai decaindo, vai sendo menos produtiva, menos lucrativa para Portugal, aqui começam a surgir, como a gente viu, a possibilidade, então, de resgate de Portugal. Ele está vendo que ele não pode perder o território para a França e ele pode suprir aquela perda que ele tem nas Índias Orientais aqui no Brasil. Então, além da cana-de-açúcar, que é o principal motor econômico, a gente tem a pecuária extensiva, o cultivo do gado, portanto, as drogas do sertão, como eu falei, podendo ser o cacau, podendo ser a canela, a pimenta, o cravo. A gente também vai ter o cultivo de tabaco em menor escala, principalmente na Bahia. E, por fim, a lavoura de subsistência, ou seja, aquela que é o cultivo para o próprio consumo, mas não vai ter grande destaque aqui. Vai ser difícil os pequenos produtores conseguirem produzir o suficiente para eles sobreviverem, né? Para conseguir consumir tudo que eles produzem. E é válido destacar aqui, que eu pus no quadrinho de cima, que havia um auxílio dos holandeses na construção de engenhos no Nordeste brasileiro. Os holandeses vão ser um grande rival brasileiro na produção de cana-de-açúcar, né? Eles já tinham exploração em outros territórios, e com a invasão holandesa, que vai ser tratada no próximo vídeo, eles tentam adentrar o território brasileiro. Mas essa é uma outra questão. Qual vai ser a mão de obra, então, implementada no Brasil? Vai se optar, é uma questão de escolha, pela mão... Opa, eu derrubei tudo aqui. Pela mão de obra escrava e negra. Porque, no primeiro momento, a gente tem a captação de indígenas para que eles sejam a mão de obra. E aí a nossa historiografia, ou seja, aquilo que os historiadores produziram sobre a história,
muitas vezes tratou a opção pelo negro a partir de uma questão cultural, a partir de uma questão até mesmo de essência, como se os indígenas não tivessem uma essência para o trabalho que os negros vão ter. Mas isso é uma questão totalmente ultrapassada, né? O que nós temos é uma diferença na lógica de sobrevivência. Para os indígenas não faziam sentido a lógica do acúmulo das coisas. E isso vai ser interpretado por alguns e reproduzido até hoje como uma forma de vagabundagem, como se aqueles não tivessem vontade de trabalhar, não estivessem aptos para o trabalho, e não tem nada a ver. A gente vai tratar de duas questões aqui que justificam o porquê de Portugal fazer a escolha pelo trabalho escravo negro, tá? Bom, vamos começar tratando aqui do motivo religioso. Portugal tinha a opção, então, de usufruir da mão de obra indígena ou escrava negra. Alguns teóricos, alguns jesuítas, e um exemplo deles é o padre Antônio Vieira, vai defender que o indígena é, então, um gentio. O que significa gentio? É um povo ainda puro que pode ser convertido à verdadeira fé cristã. Estou falando isso na mentalidade deles, tá certo? Na mentalidade europeia portuguesa. Para ele, o negro, que tinha a sua outra religião, deveria ser castigado por uma questão bíblica. E aí vem a teoria camítica. A teoria camítica, então, divide o mundo em três. E ela se refere a uma passagem bíblica onde Noé, um dia estava embriagado e despido, estava nu, e um de seus filhos fez chacota com Noé. O seu filho que tomou essa atitude, é o Cã. Os outros dois filhos, Sam e Jafé, teriam recolhido o pai, coberto o pai e reprimido Cã. Noé, ao sair, teria então amaldiçoado, teria dito: amaldiçoados sejam os filhos de Cã. E dentro da narrativa bíblica, da narrativa teológica, a África é composta por pessoas descendentes de Cã. O povo oriental, a partir dos filhos de Sem, os descendentes de Sem, daí vem então o povo semita, tá? A raiz da palavra semita é Sem, então seriam os descendentes de Sem. E a Europa seria povoada pelos filhos de Jafé. Então, os descendentes de Cã teriam sido amaldiçoados por Noé. E se os descendentes de Cã são aqueles que povoaram o continente africano, amaldiçoados sejam aquele povo. Conseguem acompanhar essa linha de raciocínio? Eu estou falando pela visão teológica, tá? Isso também não é uma unanimidade dentro da igreja. Você vai ter disputas entre os intelectuais da igreja, entre os próprios jesuítas. Mas essa é uma narrativa que prevaleceu e muito. Por isso que eu destaco, inclusive, a narrativa do padre Antônio Vieira, tá bom? Agora, essa narrativa vem para compor o verdadeiro fator que faz Portugal optar pela mão de obra escrava e negra. A gente está falando do fator econômico. Vejam o que eu escrevi aqui no fator econômico. A lucratividade do tráfico transatlântico já explorado pelos portugueses antes da colonização brasileira. Então, assim, o tráfico transatlântico era extremamente lucrativo. Por quê? Você lucrava em cima da mão de obra que vinha trabalhar aqui no Brasil, mas você também lucrava no transporte, na compra e venda de escravos. Tráfico transatlântico é isso. É Portugal atuando no continente africano para comprar, captar pessoas para virem trabalhar no Brasil como mão de obra escrava. E aí, nessa mentalidade europeia, o fator econômico muitas vezes se funde ao fator religioso.
Mas o que predomina, o que é fundamental para a sobrevivência de Portugal é o tráfico transatlântico. A religião, então, pode vir como uma justificativa daquilo que é feito, tá? Mas o verdadeiro fator que faz Portugal tomar essa atitude é o fator econômico, é o que faz Portugal lucrar. Tudo bem? Bom, aqui no quadrinho do lado eu destaquei. No Brasil colonial, o sistema de produção implementado foi o sistema escravista. Segundo tópico, há diferença entre escravidão e escravismo, assim como há diferença na escravidão europeia ou africana de outros períodos para a escravidão baseada na raça implementado na América. Vamos por partes aqui. Por que há diferença entre escravidão e escravismo? Ora, a escravidão era uma coisa que acontecia já na Europa e na Ásia, na África, há muitos anos. Se a gente retomar, vocês provavelmente estudaram com o Bonafé. Ele já deu aula de mundo grego para vocês. E, se eu não me engano, vocês já viram o mundo romano também, civilização romana. E não existia uma camada social que era uma camada dos escravos. Sim, na Grécia, que a gente tanto idolatra, muitas vezes tenta criar esse vínculo de que somos herdeiro da Grécia. Ora, a Grécia que nós estudamos na antiguidade clássica e tudo mais, utilizava de mão de obra escrava. Qual era a questão? A escravatura não era o principal fator que girava a economia, não era o principal fator da mão de obra. Isso é o que difere de um sistema escravista. Quer outro exemplo? Na África, havia escravidão antes dos portugueses chegaram? Entende-se que sim, mas a própria questão é o que esses portugueses encontraram de trabalho na África e chamaram de escravidão. Os portugueses que chegaram nesse período no continente africano, perdão, os portugueses que chegaram nesse período no continente africano interpretaram as relações de trabalho lá existentes como escravidão. Agora, eu posso citar diversos fatores para vocês que diferenciam a escravidão africana com a escravidão que aconteceu aqui nas Américas. Por exemplo, a possibilidade de uma escravidão voluntária. Isso é impensável para a gente. Nós que conhecemos a nossa escravidão, é impensável que alguém possa se voluntariar para ser escravo. Porque a gente sabe das condições de trabalho, as condições psicológicas que essa pessoa é colocada diariamente, né? Agora, nisso que se chamou de escravidão na África, existia a possibilidade de eu ser um voluntariado, um escravo voluntário. Por qual motivo? Dívida, por exemplo. Tá? Então, se eu estou em débito com alguém e sei que não tenho condição de pagar, eu tenho a possibilidade de trabalhar de forma compulsória para ele até eu pagar minha dívida e depois disso ser libertado. Eu tenho a possibilidade da libertação de um filho de pai e mãe escravo. Eu tenho a possibilidade de punição do dono, do trabalhador, que por algum motivo teria feito alguma agressão a ele. E isso no Brasil foi acontecer no século XIX. A gente foi pensar nas condições em que esse escravo sobrevivia aqui no século XIX. E isso era uma coisa encontrada já na África pré-colonial, falando de século XV, século XIV. Então a gente tem que diferenciar essas questões. A escravidão, esse termo tão amplo que a gente, né, chama diversas formas de trabalho, que não tem nada a ver esse trabalho que nós chamamos de escravidão na África pré-colonial, com aquele trabalho da Grécia Antiga, com o trabalho que vai existir aqui no Brasil, com o trabalho dos escravos orientais. Mas a gente criou um pacote e chamou tudo isso de escravidão. Mas o meu ponto é, a diferença entre escravidão e escravismo. No Brasil, o que se implementou foi um sistema escravista. Ou seja, a nossa economia é baseada na mão de obra escrava. Tudo depende da mão de obra escrava.
toda a nossa produção, não toda, mas majoritariamente, vem da mão de obra escrava. Essa é a diferença. Quanto à escravidão em outros locais, e o exemplo que eu dei aqui é a Grécia Antiga, era uma mera composição de outros fatores da mão de obra. Tudo bem? Isso que eu queria diferenciar com vocês aqui nesse slide. Bom, a expansão da colonização portuguesa passa pelo período da União Ibérica, então, que acontece entre os anos de 1580 e 1640. A União Ibérica é o momento em que Portugal e Espanha passam pela União, como o próprio nome diz. Desculpem. E esse período acaba flexibilizando a própria fronteira brasileira, né? Então, é onde acontecem alguns avanços territoriais. Mas a consolidação do território brasileiro, como a gente conhece, é muito recente, tá bom? O Brasil, no ano de 1572, foi dividido em dois governos gerais. Um em Salvador, como já existia, e o outro em Porto Seguro. É uma tentativa, então, de dividir para facilitar a administração, tudo bem? Era muito complicado todo aquele território, mas a gente viu também que a fragmentação do território lá nas capitanias hereditárias também foi um problema. Então, Portugal está sempre buscando uma solução administrativa para o Brasil. Acontece a implementação da Companhia Geral do Comércio do Brasil, em 1649. E o que é essa companhia? É uma tentativa de Portugal reafirmar seus laços com o Brasil. Então, são acordos econômicos de comércio. Então, Portugal se predispõe a aumentar o seu volume de comércio com o Brasil, mas Brasil vai ter que se submeter àquele pacto colonial que nós conhecemos, né? Ou seja, a relação entre metrópole e colônia. A colônia, ela deve comercializar somente com a sua metrópole. E, junto com isso, eu coloquei aqui no último tópico o intensivo uso dos jesuítas. A gente sabe da importância que os jesuítas vão ter na nossa história. Eu citei o exemplo jesuítico para justificar a escravidão negra. Lembrem? Isso está aqui no nosso slide anterior. Me perdi onde a gente estava. Deixa eu encontrar aqui. Ah, perdão. A gente já falou, então, dos jesuítas nesse período de uma justificativa da escolha econômica de Portugal, né? E eles vão ter uma importância fundamental também na educação. A partir do momento que eles vêm para catequizar os indígenas, o que eles estão tentando fazer? Implementar a mentalidade europeia nesses indígenas. Porque eles não eram vistos como gentios, ou seja, um povo puro. Esse sim pode ser catequizado. Diferente do africano, que é um pecador. Então, quando os jesuítas tentam catequizar os indígenas, eles estão fazendo uma educação. Eles estão tentando implementar a mentalidade europeia, católica, apostólica, romana. Isso fica claro aqui para vocês? É isso que a gente tem que entender do papel dos jesuítas. Tá bom? Ainda eu queria retomar um tópico que, na verdade, eu esqueci de comentar, que está nesse slide anterior aqui, que é o fator econômico da escolha da mão de obra. Mas outro fator econômico também, além do tráfico transatlântico, era se eu utilizar a mão de obra nativa, ou seja, se eu utilizar os indígenas como mão de obra, Portugal perde essa possibilidade de fazer o comércio negro e o capital, aquilo que vai ser gerado, vai ficar acumulado aqui no Brasil.
vai ficar acumulado na colônia. E isso vai na contramão do que é o pensamento mercantilista, do que é o pensamento colonizador. A ideia é, a colônia, ela serve na exploração de recursos de sua metrópole. Por isso que é lucrativo o tráfico transatlântico, porque é Portugal levando a mão de obra e vendendo no Brasil. Depois, o mesmo escravo que ele vendeu vai produzir. E o que ele produzir vai ser comprado por Portugal a um preço mínimo. Compreendem? É aí que está a questão, é no fator econômico, principalmente. Então, se eu utilizasse a mão de obra indígena, eu não teria o valor dessa transação. E, acima de tudo, quem capturasse os indígenas iam ter ali escravos à sua disposição. E aí eu ia fazer esses senhores que estão capturando esses indígenas, acumulando capital, porque eles não estão nem comprando escravo, eles estão caçando escravo. O indígena que seria caçado não teria valor, entendeu? Não estava comprando de ninguém, eu ia capturar esse indígena e ele ia trabalhar para mim de graça. Portanto, o acúmulo de capital se daria em boa parte aqui no Brasil. Isso vai contra a lógica mercantilista. A lógica mercantilista está nisso, na metrópole, explorar a colônia e explorar, além de tudo, esse tráfico transatlântico entre África e América. Bom, a minha intenção com vocês era principalmente falar desses fatores econômicos. Espero que vocês consigam estudar, aproveitem esse período aí que a maioria está afastado das suas atividades e eu fico à disposição de vocês. Força nessa quarentena aí, pessoal, e seguimos junto. Um beijo a todos.